Fala galera ligada aqui no canal da Renesola Brasil, meu nome é Felipe Leme e hoje iremos entender qual é o impacto da temperatura nos painéis fotovoltaicos, como saber qual é a minha potência, tensão e corrente em determinadas temperaturas, altas ou baixas. Então, se você já gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, porque toda semana estamos postando novos conteúdos técnicos e novas informações sobre os nossos painéis. Basicamente, né? A gente vai utilizar aqui então o datasheet do nosso painel 575 N-Type. Então são os painéis novos que estamos utilizando no mercado com a nova tecnologia de células, onde eles têm uma menor coeficiente de temperatura e também a sua degradação muito menor, né? Com 30 anos a gente consegue chegar aí a 87,4% de geração, né? Superando em muito os painéis com P-Type. Se a gente olha o datasheet, né? Desses nossos painéis. A gente vai ver aqui todas as características desses painéis e também vamos ver lá os dados técnicos, né? Aqui iremos utilizar os dados técnicos do 575 e também embaixo nós temos aqui os coeficientes de temperatura, de tensão, corrente e potência máxima. Nesse vídeo de hoje iremos entender qual é o comportamento da tensão, da corrente e da potência máxima em determinados níveis de temperatura que temos aí no ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é a temperatura mínima e máxima do meu ambiente onde eu vou fazer a instalação, tá bom? Aqui nós iremos utilizar os dados de Sorocaba como estudo, onde fica o nosso escritório, mas você pode pesquisar aí nesse próprio site que estamos disponibilizando aqui as características de temperatura da cidade que está sendo feita a instalação. Aqui a gente pegou os dados de 2023, então temos que a temperatura máxima está próxima aos 35 graus e a temperatura mínima está próxima a 10 graus, entendeu? Então, aqui iremos utilizar para os cálculos 10 graus e 35 graus para que a gente entenda qual que é o comportamento desse painel a 10 graus e qual que é o comportamento do painel a 35 graus, tá bom? Então vamos lá. Então, para que eu possa saber, né, qual que é a minha potência máxima, a minha tensão máxima e a minha corrente que eu vou ter nesse painel, a gente tem que fazer alguns cálculos, né? Então tem uma fórmula que a gente utiliza para que a gente possa calcular ah, esse tipo de coeficiente. Então vamos calcular a potência máxima desses painéis, tá bom? Então, se a gente olha aqui, então, né, o meu cálculo vai ser no Pmax max, então seria a minha potência máxima máxima é igual à potência máxima que está no meu datasheet, 575 watts, mais a minha potência máxima vezes a temperatura mínima de funcionamento do local, menos a temperatura STC, que é 25 graus, tá certo? Vezes o coeficiente de temperatura de Pmax, que é menos 0,31% por grau, dividido por 100, porque está em porcentagem, tá bom? Então, se colocamos todos esses dados aqui embaixo, temos que a 10 graus esse painel terá 601,7 watts. Ou seja, eu tive um aumento da minha potência unicamente em detrimento da minha temperatura do local. Por isso que os painéis sempre têm como padrão de teste 25 graus e 1000 watts por metro quadrado, para que todo mundo tenha a mesma referência, tá bom? Senão, cada um testaria ali com uma temperatura ou deixaria a temperatura da sala ali onde são feitos os testes dos painéis muito fria, ganhando muito mais potência do que realmente esses painéis têm, tá bom? Se a gente analisa o dado aqui, a gente poderia também interpretar ah, dessa condição, né? O porquê que aumenta a minha potência, né? Então, a cada aumento da minha temperatura, eu perco menos 0,31% de potência a cada grau que eu aumento. Então, é de se dizer que se eu descer a minha temperatura, eu vou aumentar a minha potência, tá bom? O mesmo acontece pela minha tensão de circuito aberto. Então, a minha tensão de circuito aberto desse painel é 51,2 volts.
Então, eu vou colocar aqui na minha fórmula. A fórmula é a mesma, a única coisa que eu vou mudar, em vez de utilizar o Pmax, eu vou utilizar o meu VOC, tá bom? Então, 51,2 mais 51,2 vezes 10 menos 25 vezes menos 0,26, que é o meu coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto, dividido por 100. Então, obtemos aqui um cálculo de 53,2 volts. Então, assim como a potência, quando eu diminuo a minha temperatura, eu tenho um aumento da minha tensão e da minha potência, tá bom? E vamos ver então aqui como que funciona a minha corrente, tá bom? A minha corrente ela é diferente. Perceba que o meu coeficiente aqui é positivo. Então, é de se dizer que a corrente ela tende a aumentar em relação à temperatura. Então, se eu aumento 1 grau da minha temperatura, eu vou ter um aumento de 0,046% na minha corrente de curto-circuito, tá bom? Então a fórmula é a mesma, né? Utilizando 10 graus e 25 graus, obtemos uma corrente de 14,07 amperes. Ou seja, diminuímos 0,1 amperes na minha, na minha corrente. Ou seja, né, eu tenho uma diminuição na minha corrente, tá? Mas, então, vamos calcular aqui a potência mínima, né? Então, sabemos que já quando a minha temperatura diminui, eu aumento a minha potência. Então, vamos utilizar aqui a temperatura máxima em Sorocaba para saber qual que é o mínimo de potência que eu vou ter com esses módulos. Então, eu posso olhar aqui, né, utilizando 35 graus, né, o coeficiente de temperatura de potência máxima é 0,31, eu tenho 557 watts. Então, isso comprova que quando eu diminuo a minha temperatura, a minha potência aumenta. Quando eu aumento a minha temperatura, a minha potência diminui, tá bom? Então, isso é muito importante eu levar em consideração nos meus cálculos de dimensionamento do meu sistema, para eu saber qual que é o cabo que eu vou utilizar, quantos painéis eu posso colocar no meu sistema, né? E aí, dando um exemplo aqui para vocês do que a gente pode utilizar, a gente pode utilizar no cálculo do número de painéis na string, tá certo? Então, se a gente calcula que o VOC máximo é 53,2 volts, eu tenho que o meu inversor, eu consigo apenas colocar 600 volts por entrada, tá certo? Então, eu não posso extrapolar isso. Sabendo que a minha tensão máxima que pode chegar no dia mais frio em Sorocaba é 53,2, eu vou dividir 600 por 53,2 e vou ter que eu consigo colocar 11,2 painéis. Claro que a gente sempre vai arredondar para baixo, então eu consigo colocar 11 painéis por string. E por que utilizar o VOC máximo, Felipe, e não utilizar o que está no datasheet do painel? Para que complicar? Se a gente pode só utilizar, porque pensa, se a gente vai instalar esses painéis num lugar que é muito frio, com aí temperaturas próximas aí a 0 graus, eu posso ter um aumento expressivo na minha tensão máxima aqui de circuito aberto, tá certo? Então, se eu multiplicar pelo número de painéis que eu consigo colocar na string, eu tenho um aumento muito grande, né, de, de tensão desses painéis. Então, imagina, se eu coloco, se aqui eu já tive um aumento de 2, né, volts no painel, vezes 11 painéis aqui, eu vou ter mais de 20 volts a mais na minha string. E isso num dia, se eu colocar muito no limite aqui dos 600 volts, num dia que tiver frio, meu inversor pode não startar na manhã, né? Ele pode não iniciar, alarmando um erro de tensão, e isso pode fazer com que você perca a geração até que o dia esquente e venha a começar a gerar o inversor. Então isso é muito importante que eu leve em consideração no cálculo o VOC máximo, né, na temperatura mínima de funcionamento desses painéis. Tá certo? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi bem rápido, né? Basicamente é um conceito muito rápido de ser explicado, né? Se ficou alguma dúvida ou não ficou claro algum conceito, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal aí, novamente, lembrando vocês, e procurem nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que lá estamos postando sempre artigos e novas novidades sobre os nossos painéis e também sobre a nossa empresa, tá certo? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.